Demorei, mas apareci. Bom, na vasta paisagem da literatura contemporânea, a questão do uso de palavras de baixo calão tem sido tema de debates acalorados. Enquanto algumas correntes argumentam que tais expressões são essenciais para representar a autenticidade da experiência humana, outros sustentam que seu uso pode ser prejudicial, especialmente quando se trata de público adolescente. Esse vídeo busca explorar as nuances dessa controvérsia, destacando pontos de vista de alguns autores que defendem a inclusão desse tipo de linguagem na literatura destinada a jovens leitores e não tem qualquer intenção política para nenhum dos lados, mesmo sabendo de que lado estão quem escolhe a censura ao invés do debate. Meu nome é Thiago Charme, sou professor de língua portuguesa e literatura, trabalho com educação social desde os 17 anos e leciono há 16, já passando pelo ensino infantil, fundamental, médio e pela educação de jovens e adultos. A literatura sempre foi um reflexo da sociedade na qual está inserida. Em tempos contemporâneos, os escritores têm buscado capturar a autenticidade da experiência humana, muitas vezes recorrendo a linguagens consideradas vulgares para transmitir emoções cruas e reais. Muitos autores argumentam que o uso de palavras de baixo calão é uma forma poderosa de conectar os leitores com os temas e problemas abordados na narrativa. E é aí que eu quero chegar. Em muitas obras, utiliza-se a linguagem vulgar como uma ferramenta literária para subverter as convenções tradicionais e provocar uma resposta visceral dos leitores. Acredita-se que essa abordagem direta e desinibida proporciona uma experiência de leitura mais autêntica, removendo as barreiras artificiais e permitindo que os leitores mergulhem mais profundamente nas complexidades dos personagens e dos enredos. Agora vocês querem saber o que acontece quando se censura essas obras por conta dessas expressões? Pode resultar em uma representação distorcida da realidade. Então, há de se refletir que a adolescência, por sua própria natureza, é uma fase de descobertas e desafios, e muitos acreditam que a literatura destinada a esse público deve refletir essas experiências de maneira honesta, mesmo que isso envolva o uso de linguagem considerada inadequada. Uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisas em Educação, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, em 2023, aponta que 66% dos alunos brasileiros de 15 e 16 anos não leem texto com mais de 10 páginas. Espantou, não é mesmo? Pois é. O Avesso da Pele é uma obra que foi traduzida para 16 idiomas e ganhou o Prêmio Jabuti, principal prêmio literário brasileiro na categoria Romance Literário em 2021. O livro trata das relações raciais sobre violência e negritude e identidade na história fictícia de Pedro, que após a morte do pai, assassinado em uma desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Quando você julga trechos soltos, aleatórios, sem qualquer contextualização e expõe isso de forma covarde, você pode estar contribuindo para que os 66% que acabei de citar fique um número ainda maior de jovens que não refletem sobre temáticas tão pertinentes e importantes para o contexto atual da sociedade. E não deve existir forma mais amena para citar tais palavras ditas de calão, pois isso acarretaria distanciar de uma história tão verossímil quanto da obra de Jefferson Tenório, primeiro negro e também mais jovem patrono da tradicional Feira do Livro de Porto Alegre. Nesse contexto, nós temos a fala de uma das maiores incentivadoras da leitura, a professora de Rio Pardo,
aqui próximo de Santa Cruz, especialista em literatura e contação de histórias, Sônia Luz. Abre aspas. Analisar uma obra literária não é uma coisa muito fácil. Primeiro eu preciso ler, eu preciso saber de quem é o autor, qual é o contexto que essa história está inserida. O livro de Tenório ajuda a compreender a identidade brasileira, negra, humana, o nosso drama existencial. Eu acho super importante que os professores e as outras pessoas leiam todo o livro, porque se nós pegarmos um trecho de uma obra, um pedacinho de um quadro, uma cena de um filme, nós não vamos ter consciência de tudo isso que abrange. Eu te diria que é um espelho da nossa comunidade. Fecha aspas. E é nesse ponto, pessoal, que eu queria que vocês refletissem sobre um dado que diz que em 8 estados brasileiros, a cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram negros. O Avesso da Pele também aborda sobre isso, sob o olhar de um jovem em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos, após o pai ser morto, e uma abordagem policial. Para além disso, a literatura é uma criação social e se faz a partir do imaginário que circula coletivamente. É esse imaginário aí social que se faz em torno de questões políticas, econômicas, filosóficas, religiosas e de tudo o mais que compõe a vida social. Os grandes nomes da literatura universal também partiram daquilo que povoava o imaginário do seu povo. As transformações sociais decorrentes da Revolução Industrial, do desenvolvimento tecnológico e de novos paradigmas éticos, políticos, econômicos são fatores determinantes na história da literatura. É dessa forma que a literatura guarda sua natureza estética e, ao mesmo tempo, atrai o leitor para as questões humanas, das quais ela mesma recebeu influência. Nesse ponto, há relação estreita entre a literatura e a sociedade. O Domício Proença, primeiro presidente negro da Academia Brasileira de Letras desde Machado de Assis, no livro A Linguagem Literária, faz uma relação entre cultura, língua e literatura através do estudo das características e funções da linguagem. Ele aborda a literatura como uma forma de arte que serve de espelho social de uma época, uma vez que a arte reflete o cenário no qual produziu sua obra. E por meio da leitura das palavras, o leitor poderá concretizar esta realidade. Ângela Francowiak, professora da Universidade de Santa Cruz do Sul, cidade aqui onde ocorreu o ato de censura, escreveu as seguintes palavras, abre aspas, para que a nossa humanidade apareça, e essa palavra tem a mesma raiz etimológica de humus, humildade, nos colocamos nus, despidos de preconceitos, de falsos moralismos, de disposições afirmativas, de que tudo sabemos e de que sobre qualquer coisa opinamos sem constrangimento. Quando participamos integralmente da ação de mediar a leitura, superamos uma concepção escolar ancorada na compreensão de um significado que está na superfície de palavras lidas apenas com seu sentido dicionarizado. Um único fio de tecido não nos aquece ou protege, e não será apenas ele a nos desabrigar. Por tudo isso, quanto à obra de Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, peço que leiam integralmente e suportem, despirem-se de suas desconfianças, principalmente se vierem de leituras que não foram as suas. Uma leitura difícil pode estar mostrando uma parte da existência comunitária que não ousamos expor existir. Fecha aspas. Por fim, a importância de abordar a linguagem de forma contextualizada, incentivando a reflexão crítica sobre o uso das palavras consideradas impróprias, faz com que a literatura ela possa ser uma ferramenta valiosa para promover a conscientização e o diálogo, desde que acompanhada de uma abordagem pedagógica adequada. E quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro em relação à proteção dos direitos e interesses desses públicos, incluindo o acesso a conteúdos adequados. Por outro lado, o ECA não proíbe explicitamente o uso de palavras de calão na literatura destinada aos adolescentes. A interpretação dessa legislação depende da abordagem pedagógica adotada, do contexto educacional e da orientação dada pelos educadores.
Por isso, meus queridos, em nome do coletivo For Black de Santa Cruz do Sul e do projeto Português com Charme, idealizado por mim, precisamos questionar quem são essas pessoas que criticaram e agiram com censura em relação à obra de Jefferson Tenório. Elas leram a obra, saberiam como abordar o tema em sala de aula, elas conhecem os jovens que elas dizem estar preocupadas com o que leem, elas sabem o que eles leem fora do ambiente escolar. Se uma das respostas for não, fica aqui o meu convite a lerem como a professora Ângela Francoviac sugeriu, Despidos de Preconceitos, de Falsos Moralismos. Ou então, sigam aí exaltando a abordagem racista de Monteiro Lobato há anos, trouxe para a literatura infantil, que levou a muitos ainda a comemorar o 18 de abril com tamanha avidez. Respeitem a educação, respeitem a literatura, respeitem Jefferson Tenório e a sua obra. Muito obrigado.